Semri tenta acalmar Nedim com a respiração e acaba vendo Seren se aproximando da casa pela janela. Seren entra escondida na mansão. Nurten chega com os profissionais que vão tirar sangue de Nedim. Semri aproveita e pede para ela ficar com o rapaz porque precisa sair agora. Seni sugere fazer uma declaração pública amanhã e para dizer que tudo não passou de um engano com o filho. Aga acha um absurdo que a esposa continue tentando encobrir Sen, como sempre se acostumou a fazer desde que ele era criança para impedir que o filho recebesse um castigo. Aga exige que Sen haja como homem e diga olhando para a cara do pai qual é o problema dele. Sen ignora e quer cumprimentar a irmã dama. Seren espia a discussão escondida. Semri para de descer as escadas ao ver a família brigando no andar de baixo. Aga exige respeito do moleque imprudente, mas Sen responde começando a rir do pai e Aga mete um tapa na cara dele. Semri volta para cima e se esconde em um dos quartos. Senis persegue o filho e promete que não vai deixar essas brigas continuarem. Sen quase entra no quarto e Semri fica sem saída, pois se escondeu logo no dele. Senis implora para que o filho dê uma oportunidade a ela e ao pai para recomeçar a relação, e conta que tinha organizado uma surpresa para a chegada de Sen para que eles começassem bem. Sen não liga, pois sempre gostou de acabar com as surpresas e entra no quarto, flagrando a moça metida lá dentro. Semri fica sem coragem de explicar quem é, e Sen acaba pensando que ela é a surpresa que a mãe preparou para ele, avançando para beijar a enfermeira como se ela fosse uma prostituta. Neriman pega escondida na bolsa o envelope que o Sr. Aga lhe deu e quase tem um orgasmo vendo o bolo de notas em suas mãos. Seer entra no quarto de repente para perguntar alguma coisa e acaba flagrando a dinheirama. Neriman tenta esconder, mas Seer faz ela mostrar as mãos cheias de cédulas. Neriman mente que são suas economias que estavam na casa deles, mas Seer não acredita e pergunta o valor de tudo aquilo. Neriman segue fingindo que é dela e não precisa dar satisfações. Seer percebe o envelope com o logotipo da empresa Caraça em cima do móvel e joga o dinheiro pro alto, desvendando que a velha maldita recebeu um pagamento de Aga. Seren observa a sala de jantar da mansão com cobiça e afirma que tudo aquilo será dela em breve. Neriman recolhe as notas como uma cobra rastejante no chão e Seer manda ela falar a verdade logo. Neriman inventa que é um dinheiro que Nurten lhe pediu para guardar, mas Seer obviamente não acredita e tem certeza que foi Aga quem deu. Como Neriman se recusa a falar, Seer toma o dinheiro dela e é obrigada a ir falar com o próprio Sr. Aga sobre isso. Neriman impede e começa a confessar que fez um acordo com Aga em troca de alguma coisa. Seer exige que ela diga o que vendeu para o ricaço, então a velha safada revela que prometeu uma das filhas da nora. Enquanto isso, Semri se livra das garras de Sen e dá um tapa nele por beijá-la como um tarado. Senis vê a enfermeira saindo do quarto do filho. Sen debocha da cara da nervosinha. Semri desce as escadas e encontra a irmã, então a chama para sair da casa antes que alguém a veja. Neriman explica que recebeu o dinheiro como sinal do compromisso que firmou com Aga para que Seren se torne da família dele e salve todos eles da miséria. Seer se recusa a vender a filha para o velho, mas Neriman conta que o casamento será com o rapaz deficiente que Aga cria e Seren nem mesmo teria que se deitar com ele. Seer dá um empurrão na descarada e consegue sair da casa. Neriman a persegue tentando avisar que a nora vai arruinar o futuro de riqueza que elas podem ter, mas Seer nunca venderá uma filha por dinheiro. Senis tenta impedir Sen de sair da mansão e grita para Semri e Senri saírem de sua casa agora mesmo. Senri percebe que Sen piscou o olho para a irmã e manda ela falar o que significa isso. Seer entra pela lateral da mansão, enquanto Sen e a mãe saem pela frente. Aga observa lá de cima. Senis não consegue impedir o filho de pegar o carro e partir para sabe-se lá onde. Seer bate na porta e grita para Nurten abrir. Semri tenta fugir da pergunta, mas Senri suspeita que aconteceu alguma coisa entre ela e o herdeiro Caraça. Seer dá a volta na mansão para entrar pela frente, enquanto Senis parte com o motorista atrás do carro do filho. Seren manda a irmã confessar que falou com Sen, mas Semri não responde e se assusta quando a mãe delas entra do nada na mansão. Seer dá um berro aos pés da escada procurando por Aga, doida para falar com o infeliz. Aga estranha a audácia da pobretona e desce furioso. Nurten desce primeiro com os técnicos e também estranha o surto da mulher. Aga aparece perguntando com quem a doida está gritando. Seren percebe que a mãe vai arruinar o plano que armou com a avó. Seer reclama com Aga por comprar sua filha e joga o maço de notas bem no meio da fuça dele. Todos ficam chocados com o atrevimento da destemida. Sen para o carro, na frente de um hotel.
Seniz observa da esquina que o filho vai ficar ali e vai deixar para o marido resolver agora, mandando o motorista voltar para a mansão. Seher pergunta que tipo de pessoa Aga pensa que ela é para aceitar dinheiro em troca de entregar a filha, como se fosse uma prostituta da maneira mais suja. Aga pergunta se ela achou pouco dinheiro e se a sogra dela não explicou o acordo. Seher e Semri aparentam estar confusas. Aga pensa que Seher está revoltada porque ele combinou as coisas com Nerima em vez dela, então pergunta quanto a mulher quer para ficar tranquila. Seren começa a chorar com o plano indo por água abaixo. Seher agarra o poderoso pela gola e grita que nem toda a fortuna imunda dele serviria para comprar uma filha dela. Aga se revolta com audácia contra ele, mas Seher não tem medo de enfrentar um sem-vergonha convencido como ele e deixa claro que vai embora com a família agora mesmo. Seren fica em estado de negação e grita que não vai com a mãe a lugar algum, então se coloca na frente de Aga e diz estar disposta a ser a nora dele como combinado, pedindo desculpas pela falta de educação de Seher porque veio voluntariamente para Istambul com esse objetivo. Seher fica incrédula. Seren garante que está pronta para se casar e não precisa da aprovação da mãe para nada. Seher manda a filha se calar, mas Seren não obedece. Seniz chega na frente da mansão outra vez. Aga ignora e manda Nurten enxotar todo mundo, mas Seren se joga aos pés dele para implorar que o ricaço não faça isso com ela, sem a mínima dignidade. Seniz entra em casa e questiona o que está havendo. Seher e Semri pegam Seren pelos braços e a arrastam para fora para acabar com a palhaçada. Seniz exige uma explicação, mas Aga só consegue dizer que está incrédulo com essa gentinha. Seren acompanha as parentes inconformada. Aga desconversa para a esposa que aquelas mulheres foram desrespeitosas com ele e apenas as mandou embora, mas Seniz sabe que tem algo a mais e comenta sobre aquele monte de dinheiro jogado na sala. Nurten recolhe as notas e Aga manda ela distribuir aquilo entre os pobres, enquanto a Seniz ele diz que só vai responder amanhã e se retira. Seniz manda Nurten ficar para lhe contar o que houve. Dama volta para casa e descobre numa ligação que o ex ficou com o nariz quebrado. Sivan manda ela parar de conversar besteira e se preocupa com a frente do carro toda destruída. Dama percebe as parentes dele indo para a casinha dos fundos e manda Sivan se preocupar com os próprios problemas em vez dos dela, então ele vai atrás. Seniz repreende Nurten por trazer gente barraqueira e quer ouvir exatamente o que aconteceu enquanto ela saiu. Dama entra e Seniz percebe que a filha tinha saído escondida, então Nurten aproveita para fugir com a desculpa de mandar a família embora. Sivan exige que a mãe conte o que houve para ela querer que todo mundo vá embora logo agora, mas Seher manda ele se calar e aceitar a decisão dela sem questionar. Semri avisa que elas já estão prontas para ir e Sivan grita para a irmã falar o que aconteceu. Seher só diz que eles erraram em ir para aquela mansão e precisam desfazer isso indo embora. Seren não para de chorar. Pouco depois, Nurten acompanha a família para sair da propriedade e pede que eles esperem enquanto ela chama um táxi, mas Seher dispensa e Nurten sai arrependida de ter oferecido ajuda. Aga espia do andar de cima e excomunga Seher por ter dito que ele é um imundo, desejando que todos vazem logo. Seher olha para trás e percebe Aga observando. Aga tenta se acalmar na frente de Nedim e pede que o sobrinho fique tranquilo enquanto arranja outra pessoa, até porque esse acordo foi mal feito e nem gostou da tal de Seren mesmo. Aga reconhece que a enfermeira era agradável, mas com uma mãe daquela seria impossível fazer o acordo com ela também. Nedim consegue agarrar o braço do tio e se esforça para tentar expressar alguma coisa. Aga fica ansioso e incentiva o coitado a falar. Nedim consegue balbuciar a palavra enfermeira e deixa Aga feliz. Seniz briga com a filha por ter saído enquanto a casa pegava fogo, mas Dama sugere que a mãe dê um sermão em 100, que merece de verdade. Nurten aparece para avisar a patroa que tem alguém na porta. Aga tenta fazer Nedim se esforçar para falar mais alguma coisa sobre a enfermeira e pergunta se ele gostou dela. Nedim expressa felicidade no rosto, então Aga promete que vai deixar a moça cuidar dele se o sobrinho quiser. Nedim aperta a mão do tio para confirmar que esse é seu desejo e Aga se emociona. Nurten aparece pedindo que o patrão desça para ver uma coisa agora. Aga jura que vai atender Nedim e se retira do quarto. Um policial pergunta se Seniz e Dama conhecem Keren Setiner. Dama começa a fingir que não tanto, mas confessa que namorava com ele até pouco tempo. Aga aparece para ver o que houve e pergunta quem a polícia está procurando. O policial conta que na verdade vieram atrás do motorista com quem Dama estava. Enquanto isso, Sivan está no ônibus com as familiares. Semri propõe recomeçar do zero e vai falar com um amigo do hospital que trabalha onde vendem móveis de segunda mão, mas Sivan não entende a ideia boba, já que nem casa eles têm para botar as coisas. Seren começa a rir de nervoso com a situação de barril da família. Sivan pergunta se ela endoidou,
Então Seren surta de verdade e grita para todo mundo no busão ouvir como está furiosa por ter perdido a melhor chance de sua vida para viver na miséria de novo. Siva não entende e Seher pede que a filha se cale, mas Seren faz questão de todo mundo na condução ouvir o quanto a mamãezinha miserável dela é uma mulher digna que não se importa com dinheiro. Semri manda a tonta perceber que Aga queria comprá-la e ela não passaria de um objeto. Sivan exige saber de que dinheiro elas estão falando. Seren preferia ter se vendido do que passar o resto de seus dias com uma vida nojenta com sua família medíocre. Semri sente nojo das palavras da irmã. Seren pede a opinião da plateia se é melhor casar com um rico ou continuar numa vida pobreza. Seher tenta parar o escândalo, mas Seren dá um puxão na mãe e a machuca. Sivan parte para cima da malcriada, mas Seher não deixa, e Seren continua surtando na frente de todos por continuar pobre. Como a ridícula que é, Sivan tenta controlar a irmã, mas o ônibus para de repente e faz eles caírem no corredor. Policiais sobem no veículo e perguntam quem é Sivan e o mais, anunciando que o rapaz está preso. Dama debocha do ex por não ter tido coragem de denunciá-la com medo do pai dela, por isso só jogou a culpa no cara que estava com ela. Senis acha que a filha devia rezar para Aga não descobrir que foi ela mesmo. Enquanto isso, Aga conversa com o pai de Keren lamentando o que aconteceu, mas pedindo que ele não envolva a dama nisso e prometendo resolver pessoalmente esse problema em outro momento. Aga encerra a ligação e envia 2 de seus seguranças para irem até a boate, onde tudo aconteceu para pegarem as imagens das câmeras de lá. Depois, Aga vai ao centro de controle da segurança da mansão para ver a filmagem de frente da casa e assiste a parte em que Dama volta para casa com Siva no carro todo destruído, então ordena que o segurança apague essa parte. Aga vai para o jardim e reflete que esse assunto será resolvido do jeito que ele bem quiser, pois está no comando da situação agora. Aga pensa se é melhor castigar a filha pelo que fez e deixar o resto se livrar, ou obrigar aquela família a lhe servir. Enquanto isso, Sivan é levado algemado para a viatura. Seher e Semri se desesperam, sem imaginar que aquilo faz parte do plano de Aga para se vingar deles. Seher para outro ônibus no meio da rodovia para subir com as parentes e ir até a delegacia atrás de Siva. O vídeo de Sivan e Dama na mansão é deletado. Os seguranças de Aga chegam na boate exigindo os registros das câmeras da frente do local. Mais seguranças destroem mais ainda o carro que Sivan dirigiu para parecer que o veículo foi atacado. Aga agradece ao telefone pelo favor que alguém lhe fez. No dia seguinte, Seher aborda um policial e reclama pela demora do processo, pois o advogado até agora não chegou para Sivan fazer a declaração e nem sabe do que o filho está sendo acusado ainda. O policial dá de ombros e mostra que o advogado chegou. Seher o aborda e o homem conta que Sivan está sendo acusado de furtar um carro e agredir um homem numa balada, além de danificar o local e o carro do homem que agrediu. Seher duvida muito que o filho tenha feito isso. Semri pede para ver a declaração, mas o advogado só conta que Sivan aceitou apenas a parte da agressão e ficará preso até ser julgado, então se retira. Aga aparece na delegacia e afirma que somente Seher será capaz de livrar o filho da cadeia. Dama verifica as notícias de manhã e constata que não saiu uma nota sequer sobre o que aconteceu com ela e nem com Sen, então liga para a mãe comemorando que os assuntos já devem estar resolvidos com a influência do pai. Senis chega na frente do hotel e garante à filha que o irmão dela vai voltar para casa em questão de 1 hora. Senis pergunta à recepcionista pelo quarto de Sen Karaçai, mas a moça não pode informar e menos ainda sem uma identificação dela. Outro homem reconhece a madame e Senis reclama que ele podia treinar melhor os funcionários para reconhecerem as pessoas importantes. A moça percebe que errou e vai mostrar onde fica o quarto de Sen. Seren e Neriman veem Seher saindo com Aga e ficam preocupadas. Seren pensa que ele veio buscá-la para se casar com o filho e sai apressada atrás de Aga. Seher lê um contrato diante de Aga. Semri tenta se aproximar da mãe, mas os seguranças do ricaço não permitem. Semri ameaça chamar um policial para ajudá-la, mas os homens a orientam a não atrapalhar a negociação se quiser que o irmão saia da cadeia. Seher considera tudo o que leu uma mentira, mas Aga acha justo, já que Sivan acusou Dama na declaração. Seher atira os papéis nele e sabe que Aga está revoltado porque seu filho desmascarou a filha dele, só que ela vai sair como inocente e Sivan como culpado de tudo. Aga garante que Dama estava em casa quando tudo aconteceu e tem testemunhas para comprovar que Sivan agiu sozinho na boate. Seher manda ele chamar quem quiser, pois tem certeza de que Sivan jamais roubaria nem prejudicaria ninguém, por mais esquentado que seja. Seher tenta se retirar, mas Aga alerta que está comprovado que Sivan é o culpado e ele ficará preso por tempo indeterminado, independente da confiança que a mãe tem no filho. Seher se retira mesmo assim,
Então Aga chama seus comparsas para irem embora com ele. Seren e Nerima abordam Seer para saber o que aconteceu. Seer fica pensando e decide voltar para trás antes que Aga vá embora, conseguindo deter o carro dele, e jura que faz qualquer coisa pelo bem de seus filhos, exceto vender Seren para se casar. Aga parte depois de ouvi-la e Seren se revolta porque não foi levada com ele. Seer não explica nada e apenas diz que elas precisam esperar Sivan sair agora, então entra de volta para a delegacia.